Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um desafio e tanto: como equilibrar maternidade e carreira. São dois mundos que muitas vezes parecem puxar a gente para lados completamente opostos, não é mesmo? E olha, essa frase aqui, ela resume tudo. Parece que existe uma tensão constante no ar, uma força invisível que não dá trégua. É um sentimento que, com certeza, muita gente vai reconhecer na hora. Então, vamos tentar entender melhor que campo de força é esse. Nessa primeira parte, a gente vai desconstruir essa ideia e ver quais são as duas grandes forças que estão sempre em jogo. De um lado, a gente tem a carreira, aquela necessidade de sustentar família, a vontade de crescer, de se realizar profissionalmente. Do outro, a maternidade, aquele instinto que fala mais alto de querer estar perto, de cuidar, de acompanhar cada passo. O ponto todo é que as duas coisas são partes fundamentais da identidade de muitas mulheres. E é aí, aí o conflito está armado. E claro, todo esse conflito tem um preço, e não é baixo. Vamos mergulhar agora no custo emocional e mental que esse malabarismo diário acaba cobrando. A sociedade adora aplaudir a mãe guerreira, né? Aquela figura que parece dar conta de absolutamente tudo, sempre com um sorriso no rosto. Mas a gente raramente para e pergunta o que tem por trás dessa armadura. Qual é o custo real para manter essa imagem de pé? E o custo é altíssimo. A gente está falando de quê? De noites de sono perdidas, da saúde mental que vai ficando para trás, do tempo para si mesma que simplesmente some. E claro, da culpa. Ah, essa culpa que parece que gruda na gente e não sai mais. E o mais impressionante é que essa culpa não é uma coisa só. Ela vem de todos os lados. É a culpa por sair de casa para trabalhar, é a culpa por achar que não está sendo produtivo o suficiente no trabalho, e pasmem, é até a culpa por querer um mísero momento para si. Vira um ciclo vicioso que parece não ter fim. Tá, mas e se tiver um outro jeito de olhar para tudo isso? E se a gente puder virar essa chave? É o que a gente vai ver agora, uma proposta de mudança de perspectiva que pode ser bem poderosa. E aqui está a grande virada de chave. A ideia de que o trabalho não enfraquece o laço com os filhos. Pelo contrário, pode até fortalecer. Pensa bem, isso desmonta toda aquela narrativa de culpa que a gente acabou de falar. Mas como assim? Bom, uma mãe que trabalha ensina, na prática, lições valiosíssimas. Mostra que responsabilidade e propósito são coisas que andam de mãos dadas. E talvez o mais importante, mostra que uma mãe é uma pessoa inteira, com sonhos próprios, com uma identidade que vai muito além da maternidade. Isso é um exemplo incrível. Certo. Essa nova forma de pensar é libertadora, sem dúvida. Mas como a gente traz isso para a prática, para o dia a dia corrido? Vamos ver algumas estratégias que podem ajudar. O primeiro passo é mudar o que a gente entende por equilíbrio. Não é sobre dividir o tempo em 50% para cá e 50% para lá. Isso é impossível. O verdadeiro equilíbrio é sobre presença. É estar de corpo e alma onde quer que se esteja. Se está no trabalho, está no trabalho. Se está com a família, está com a família. O que conta é a qualidade da conexão e não a quantidade de horas no relógio. Isso leva a gente para um ponto que não dá para ignorar. Ninguém consegue fazer isso por conta própria. A ideia da Mulher Maravilha que dá conta de tudo sozinha é a receita certa para o esgotamento. Ter uma rede de apoio, seja da família, de amigos, de profissionais, é vital. É preciso aprender a delegar, a pedir ajuda, a dividir as tarefas. E para quem trabalha de casa, então, o desafio é ainda maior, porque as fronteiras simplesmente desaparecem. Por isso, algumas dicas práticas são essenciais. Defina horários de trabalho claros. Crie pausas que sejam realmente pausas, para recarregar a bateria. E, principalmente, lembre-se, ser produtiva não é a mesma coisa que estar ocupada o tempo todo. E agora, a gente chega naquilo que sustenta tudo isso, a base, o alicerce, sem o qual nem a carreira nem a maternidade conseguem florescer de verdade. Pensa num ritmo. Cuidar do trabalho, dos seus desafios e das suas conquistas é uma forma de cuidar da mente. Cuidar de um filho? Bom, isso é cuidar do coração, do afeto, daquela conexão que não tem explicação. E aí vem o ponto que amarra tudo. Cuidar de si mesma não é luxo, não é egoísmo, é o alicerce. É o que dá sustentação tanto para a mente quanto para o coração. Sem isso, a estrutura toda fica bamba. Então, no final das contas, talvez a maternidade e o trabalho não sejam inimigos numa batalha. Talvez eles sejam só duas faces da mesma mulher. Uma mulher que ama, que cria e que constrói todos os dias em todas as áreas da vida. E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar.
E se ser boa consigo mesma não for a última coisa na sua lista de tarefas, mas sim o primeiro e mais importante passo para todo o resto finalmente funcionar? Quem quiser se aprofundar nesse assunto, a fonte original está aí no link da tela. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.